Então, bom dia, quem for assistir, né? O gênero fábula, tá? Está trabalhando. Então, o gênero fábula, ele é um gênero do tipo narrativo, tá? E, assim, as narrativas são curtas, tá? Ou seja, os textos não são muito extensos, tá? Não são grandes. E a principal característica da fábula é trazer os animais, né? Geralmente são pouquíssimos animais também, pouquíssimas personagens que tem. Porém, são animais que têm características humanas, tá? A fábula ela é apreciada por pessoas de diferentes idades, tá? Ela nasceu da tradição oral. Como assim da tradição oral? Ela nasceu, antigamente eram contadas oralmente, tá? Pessoa contava para outra, que contava para outra, e as histórias iam passando e passando de geração em geração, tá? Aí depois de um tempo, né, que foram surgindo os textos escritos, tá? Então, estudos indicam, né, que no Oriente, ela nasceu lá, tá? No século V antes de Cristo. Tá? Então, o próprio nome fábula remete a histórias que são contadas de geração em geração. Então, fábula significa história, significa jogo de narrativa, tá? Então, a estrutura da fábula, ela tem, né, começo, meio e fim. Introdução, a gente chama de apresentação, tá? Onde vai apresentar quem são os personagens, onde se passa a história, ou seja, o espaço, tá? Quando falar espaço da história, é o local onde se passa ela, tá? Tempo, geralmente há muito tempo atrás, anos atrás, enfim, às vezes não tem o tempo fica indeterminado, tá? Geralmente utiliza verbos no passado, então havia, saía, né? Pretérito imperfeito, é bastante utilizado, tá? Aí, então, no início apresenta o personagem, a situação que ele está envolvido. Depois, o desenvolvimento da história vai gerar em torno de uma situação. Então, por exemplo, da cigarra e da formiga, a apresentação apresenta, né, as personagens, a cigarra, aí você já tem as características dela, da personagem, tá? Então, a cigarra, ela é um animal que vive cantando, vive na farra, enquanto a formiga está fazendo o quê? Trabalhando. Então, aí pronto, a gente já tem a introdução aí da história, tá? E qual é o espaço da história, a ambientação dela? Se passa na floresta. Geralmente, as fábulas se passam na floresta. Muito raro ver uma fábula se passando em um outro lugar, tá? Então, aí, depois do desenvolvimento, o que acontece no decorrer da história? A formiga estava se preparando para o inverno, enquanto a cigarra não. E aí surgiu, né, uma nevasca, veio, né, o inverno chegou rigorosamente, e a formiga estava o quê? Abastecida, ela estava preparada para esse inverno, e a cigarra não estava, então ela estava completamente, né, despreparada. E por fim, o final surpreendente. Geralmente no final da fábula a gente tem o quê? O quê? A moral da história, tá? No caso, a moral da história ela pode vir de duas formas. Forma explícita, ou seja, lá no final do texto vem escrito moral da história. Não, né? Não machuque os seus amigos. Ou de maneira implícita. O que é implícito? Implícito é escondido, tá? Implícito é escondido, tá? Só um minuto, pessoal. Então, por fim, né, a moral, e aí implícito quer dizer que vem escondido, ou seja, a moral ela vem dentro do texto,
Então, a gente descobre qual é a moral pelo entendimento do texto, tá? Então, às vezes, pode acontecer de você ler uma fábula e vir de forma implícita, tá? Mas é muito comum vir explícita, ó, a moral da história, né? Vir bem explícito quer dizer que é algo que está na sua frente, que é algo visível. Implícito é algo escondido, tá? Então, as temáticas, elas são variadas. Os animais representam sempre às vezes, determinados animais representam um tipo de sentimento, tá? O pessoal de casa está conseguindo entender? Meu áudio, tá tudo ok? Sim. Sim. Ok, tá certo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, apertem aí o levanta a mão, que eu tiro a dúvida, tá certo? Responda aí. Então, vamos lá. Oi. Tem algum texto assim que não tem no final a moral da história? Foi o que eu acabei de explicar. Às vezes ela não vem no final. Aí a gente chama que a moral está de forma implícita, ou seja, ela está escondida dentro do texto. Então, para você entender a moral, você tem que ler o texto e tentar entender o contexto ao qual ele está se referindo. Não tem essa obrigatoriedade. Porém, é muito comum ver a moral no final. Porque, às vezes, a moral, se não colocar ela no final, aí o leitor pode ficar um pouco perdido. Tá? Agora, quando a moral está muito visível no texto, aí, assim, né, não precisa, às vezes, colocar lá no final de forma explícita, ela vem, né, no próprio texto, tá? Sempre tem que ter uma moral. Isso é a base da fábula, é a lição de moral. Ele é um texto que traz uma lição para o leitor, então a base dela é isso. Então, independente de vir no final, tem que ter moral, tá? A base de você produzir uma fábula é a moral da história, tá certo? É trazer um ensinamento para o leitor, tá? Então, os autores mais conhecidos são Ésopo, tá? La Fontaine e Fedro. Fedro nem aparece tanto, é mais La Fontaine e Ésopo, tá? Que as mais famosas são deles. Aí eu não lembro se... Eu acho que a Cigarra e a Formiga, se eu não me engano, é de Ésopo. Não é de La Fontaine. Eu acho. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Oi? Calma que a gente vai chegar lá. Vocês ficam muito preocupados com a quantidade de linhas. Vocês têm, de Êxodo. Vocês têm que ficar preocupados com a qualidade, se o seu texto vai ficar bom, independente da quantidade. É claro que uma fábula não vai ficar boa em 7, 5 linhas, né? Vocês têm que entender isso. E a quantidade de linhas para o texto ficar bom, para ter uma qualidade, depende muito do gênero que a gente está trabalhando. Por exemplo, quando eu trabalhar, a gente vai trabalhar o gênero HQ, a história em quadrinhos. Eu sei que no gênero HQ não precisa ter diálogos extensos. Os diálogos das personagens vão ser bem pequenininhos, não é mesmo? Então, é um gênero textual que não cobra tanto a escrita, ele cobra os dois, aliás, né? Ele cobra um pouco da escrita e um pouco das imagens, ou seja, desenhos, enfim, linguagem não verbal também, tá? No caso da fábula, ela cobra a escrita, né? Não cobra a linguagem não verbal, não cobra imagem. Então, o que vocês precisam fazer é se atentar à qualidade. Então, uma boa fábula, ela não vai ficar 100% num texto escrito em 7 linhas, em 6 linhas. Ela precisa de muito mais que isso. Então, 10, 15, no máximo, entre 15 a 20, já fica uma boa fábula, tá? Com todas as estruturas que ela precisa, com todas as características dela, tá? Entenderam? Então, se atentem à qualidade. É claro que, geralmente, quando eu passo as propostas, eu deixo o número de linhas lá, tá? Mas, assim, eu quero que vocês foquem na qualidade do texto, se o texto ficou bom, tá? Então, vamos lá. Brasileiros, oi? Daqui a pouquinho eu já encerro, porque eu já estou finalizando
explicação, passa a proposta, aí você, assim que terminar já começa. Ainda tem acho que tem 1 hora de aula ainda. 8h30, 8h25. Vou ver aqui. 8h24. Vamos lá. No Brasil, temos Monteiro Lobato. Todo mundo aqui conhece Monteiro Lobato? Né? Todo mundo aqui conhece o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Não tem nem como não conhecer, tá? Então, Monteiro Lobato, ele fez o quê? Ele pegou essas fábulas de Êxopo, La Fontaine, as mais famosas, e adaptou com uma linguagem mais de caráter nacional, ou seja, trouxe para cá, né? Com outras ideias, com outra roupagem, né? Trazendo uma pitada mais brasileira. Então, o que Monteiro Lobato fez? Ele fez intertextualidade, ou seja, ele pegou um texto que já tinha uma base, que já estava pronto, e criou o dele, adaptou, entendeu? Pode perguntar, meu amor. Tia, tá cortando, tia. Tá cortando? Tá cortando para mais alguém ou só para a Júlia? Pra mim não tá, não. Pra mim tá normal. Muito, tia. Muito. Pronto. Júlia, o que acontece? Se tá cortando para você, pode ser o seu sinal da internet, entendeu? Não é o meu. Porque se fosse o meu, eu estaria cortando para todo mundo. Ou para maior, né? Para todo mundo. Entendeu? Então, se tiver muito, cortando muito, saia da sala e volte para ver se volta, tá? Reiniciar a internet, ver se tá certo, Júlia? Vamos lá. Aí Monteiro Lobato, então, ele fez intertextualidade, que nada mais é você pegar um texto que já existe e recriar esse texto, tá? Então, existem vários tipos dentro da intertextualidade, né? Existem vários tipos de intertextualidade. Então, o exemplo, paródia. Já ouviu falar de paródia? Que é quando eu pego geralmente é com música, né? Eu pego uma música que já existe, pego a mesma melodia dela, porém eu modifico completamente a letra, trazendo um tom de ironia, de deboche, né? De brincadeira. Oi, Rian, pode falar. Se eu for recriar alguns textos, eu tenho que pedir autorização ao autor que fez? Não. Não precisa, porque a releitura, a adaptação, enfim, você vai reescrever aquilo com as suas palavras. O que não pode acontecer é o seguinte, por exemplo, como eu falei, existem vários tipos de intertextualidade, certo? Então, a paródia, ela não é proibida, tá? O que não pode acontecer dentro da música, por exemplo, é você pegar a melodia daquele cantor e colocar na sua música como se fosse sua. Se a música tiver direitos autorais, ou seja, o cantor dela, o autor original, ele vai lá no cartório e patenteia. O que é patentear? Ele faz um documento, ele paga por esse documento, e a partir do momento que sai esse documento, a música é dele. Ou seja, se algum cantor, algum compositor, enfim, quiser ou fizer alguma coisa igual, parecido, enfim, daquela música, ele tem o direito de processar, não sei o que ele queira. Se ele vê que ele considera aquilo como plágio. Plágio é cópia indevida, tá? Aconteceu, pronto, quem conhece Katy Perry? Pronto, aí o que aconteceu? Tem uma música bem famosa dela que chama Dark Horse, que ela tá de egípcia e tal, quem já viu o clipe conhece, já viu o clipe. E o que aconteceu? Ela pegou a melodia, uma batida, de uma música de um cantor africano. Se eu não me engano, né, ele compôs essa música e patenteou em 2010, 2009, por aí. E ela compôs a música dela depois. A batida dele só tem 17 segundos da música dela, eu acho que é coisa de nem 1 minuto mesmo, coisa de segundos. Só que ele percebeu que a batida era da música dele, ele foi lá e processou. E ele ganhou a causa. Por quê? Porque ela pegou uma melodia, algo que já existia, que era dele. Não, ela nem pegou a letra, ela pegou só a batida da música, que era da batida dele. Assim, se eu não me engano, era um trechozinho também, enfim, era um trechozinho da música. Oi?
Eu acho que tá na primeira sala da rampa. Aí, no caso, tá vendo? Ela pegou só um trechinho, besteira. Ela considerou besteira, mas não era, entendeu? No caso, então, tem que tomar cuidado. Por exemplo, tem um tipo de intertextualidade que chama citação, né? Você já ouviu falar de citação? Então, assim, quando vocês estiverem na faculdade, enfim, quem tá, né, tiverem irmãos mais velhos ou pais, né, enfim, parentes na faculdade, geralmente na faculdade a gente tem que escrever muito artigo. Só que esses artigos, eles têm que serem escritos baseados em algum autor. Então, ele geralmente tem que pegar a citação desse autor, né, para poder escrever o texto dele. Só que na hora que eu vou pegar a citação, eu tenho que fazer o quê? Segundo o autor, segundo fulano, que disse isso, isso e isso. Se eu pegar só copiar a citação dele e colar no meu texto, eu estou copiando. Não é meu, não fui eu que falei aquilo, foi aquele autor. Então, tem que tomar muito cuidado, né, quando forem escrever determinados textos, né? Você tem que falar, segundo fulano que disse, tarará, enfim. Oi? Pegou a cara do tabu aí. Sim. Mas, tipo assim, se eu for criar uma música, pegar a batida da música, a autorização do autor, Não, aí não tem problema. Se ele te autorizou, aí tudo bem. Ou se você fez uma paródia daquela música já existente, também não tem problema, né? No caso, eu tenho uma amiga que ela tem um canal no YouTube e ela faz paródia. Ela pega trechos de músicas que já existem. Como é o nome? O canal dela chama No Matinho. Meu Deus, O quê? Sério? Tia, eu conheço, tia. Você Ela conhece, com nome. É minha amiga. Meu Deus. Eu conheço tia. ela. Tia, meu Pronto, Deus. ela faz paródia. Vocês conhecem? Você conhece ele? Sim, Então? tia, não acredito nisso. Conheço. Ela é minha amiga. Eu pensei que vocês não conhecessem. Conhecem também? Vamos lá. Aí, no caso, nós temos, então... Vamos lá, então. As fábulas mais comuns, então, é a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga, a rã e o touro. Eu também não conheço muito, não. Mas a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga são as mais famosas, tá? Então, alguém tem alguma dúvida quanto ao gênero? Jalisson, Júlia, Samara, o pessoal que está em casa, tá tudo ok? Conseguiram entender? Sim. Pronto, então a gente vai agora para a produção, ok? Vocês vão começar, então, hoje o rascunho. O que é o rascunho? É só o modelo lá do teu texto. E aí, se não der tempo de passar ainda limpo em sala, vocês vão, que provavelmente não vai dar, fazer em casa como tarefa, passando a limpo, né? O texto original. No caderno mesmo, vocês que estão em casa, como já tem meu Instagram, eu vou estar deixando depois na próxima aula, né? Eu vou deixar agora. Tem uns aplicativos que eles funcionam como... Deixa eu só pegar e mostrar para vocês aqui. Eles funcionam como a impressora. A impressora, ela não escaneia um documento, tipo, você bota lá e ele sai bem, com a letra bem nítida, não é verdade? Isso. Lá, já expliquei. Tem esse aqui que eu uso, tá? Ele chama Can Scanner. Ele é esse CSzinho aqui, ó. Deixa eu deixar no chat. Chama-se Can Scanner. Can Scanner, tá? Então, vocês baixam ele é bem fácil de mexer. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Cadê? Vamos lá. Aqui tem. Aqui, ó, tá vendo que tem uma imagenzinha de câmera? Vocês clicam aqui, tá vendo? Quem tá em casa.
Aí ele vai aparecer, tá vendo, né? No caso, ele tá aparecendo aqui, que a câmera tá virada, tá? E aí você vai apontar pro documento e tirar a foto dele, tá? Aí, pronto, eu vou tirar a foto aqui do... ele chama Ken Scanner. Deixa eu colocar no quadro. É quem tá em casa, né, no caso. Mas se quiser fazer alguma coisa. Se tiver... Um documento rápido. Ele chama Ken Scanner, tá? Ele tem na Play Store mesmo. Ele é grátis, tá? Ele é bem fácil de mexer. Então, já que a maioria, ou o pai, alguém tem celular, baixem ele e tirem a foto. Quando terminar o texto, a caneta no caderno, aí vocês tiram a foto com esse Ken Scanner, passa lá, faz o escaneamento no aplicativo mesmo e me manda. Porque a letra fica mais nítida. Se você tira a foto só da câmera, às vezes a luz do teu quarto não é legal, a resolução da câmera também não é boa, e aí fica difícil para eu corrigir depois, entenderam? Então, utilizem esse aplicativo. Se não tiver o Ken, se não conseguir o Ken Scanner, procurem outros. Tem outras opções de aplicativos. É só vocês colocarem aplicativo no Play Store, aplicativo para escaneamento, né? Para digitalizar documentos, enfim. Esse é do Android. Aí agora do iPhone, eu não sei se quem tiver, né, o iPhone aí, vejam algum para o iPhone, tá? Algum aplicativo que funcione da mesma forma para o iPhone. Deixa eu olhar aqui. Não pega esse aplicativo no ninguém. Não, esse Ken Scanner eu não sei. Até então eu só ouvi no Android, tá? Pronto, eu vou passar agora a proposta de produção. Vão ser 3 temas. Vocês vão escolher um dos 3 para poder fazer o texto, tá? É um tema com um título e uma moral, tá? Cada um dos temas tem um título e uma moral, certo? Deixa eu passar aqui o slide para vocês que estão em casa. Estão vendo aí, pessoal? Pessoal de casa, estão vendo aí? No livro, né? Pronto, eu vou encerrar aqui, porque eu vou levantar para poder escrever aqui no... Ó, até mais. Oi. Como é o seu Instagram? Deixa eu colocar ele aqui. Professoriana. Tudo junto, tá? É assim, do jeito que eu escrevi. Aí a foto vai ter um livrozinho. Não tem foto minha, tá? É um livro. Isso. Eu tô usando o mesmo.